Meditação do dia, o batismo de Jesus. Hoje nós lembramos o batismo de Jesus. Vamos ler apenas um pequeno texto do Evangelho do dia, Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho minha afeição. Ao celebrarmos o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, podemos pensar: João o batizou, mas João batizava as pessoas como um sinal de arrependimento dos seus pecados, como abertura para Deus. Mas sabemos que Jesus não tinha pecado. Então nos perguntamos, por que Jesus se fez batizar por João? Primeiramente, nós podemos pensar na humildade de Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que assume a condição humana, em tudo se faz semelhante aos homens, menos no pecado. Mas ele mergulha de tal forma dentro da natureza humana que ele se solidariza com os pecadores. E por isso ele se faz batizar. E ao mergulhar na água, é como se ele também mergulhasse na própria morte humana. Que ele assume a nossa condição humana até a morte, e morte de cruz. Mas ao levantar-se da água, os céus se abrem. Então, Jesus se solidariza com o homem pecador que se arrepende. E ao mesmo tempo, os céus se abrem para acolher-nos. De agora em diante, o céu não está mais fechado. Em Jesus, nós podemos adentrar até os céus finalmente, ou seja, mergulharmos na vida divina. Deus entra na vida humana para nós participarmos da sua vida divina. Então este é o grande sinal do batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista. Então ele se dá um exemplo de humildade para nós. É o Deus que se humilha, assume a nossa natureza para nos elevar até Deus. O batismo de Jesus por João também é o momento da grande manifestação de Deus como Trindade Santa. Jesus é o Filho. Vem a pomba, que é o Espírito Santo se manifestando em forma corpórea, e a voz do céu dizendo: Este é o meu Filho bem-amado. Então nós temos a manifestação trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. E ao lembrarmos do batismo de Jesus, nós pensamos também no nosso batismo. Nós somos batizados e entramos dentro deste mistério de Deus. Nós mergulhamos na água para morrermos com Cristo e ressurgirmos com Ele para uma vida nova. Este é o que o batismo realiza em nós.
Então, quando nós somos batizados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, nós passamos a viver uma nova dimensão. Não somos apenas criaturas amadas, queridas por Deus. Nós somos filhos bem amados. Somos co-herdeiros do céu. E o nosso batismo nos confere a graça de sermos sal da terra e luz do mundo. E é a mais importante de todas as vocações, porque é pelo batismo que nos tornamos filhos, filhas e herdeiros de Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça viver dignamente a nossa vocação cristã como batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que possamos caminhar sempre como verdadeiros filhos de Deus e, portanto, filhos da luz. Que Deus abençoe o nosso dia.